Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje. Eu espero que Deus te abençoe muito, que você possa aprender bastante e que o estudo de hoje possa servir para a tua vida. O título da mensagem de hoje será Apocalipse, capítulo 1. Faremos um estudo sobre este capítulo do último livro da Bíblia. Mas antes disso, nós teremos a nossa oportunidade de estar agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas por meio dos dízimos e das ofertas. Eu queria já lembrar aos irmãos que o ministério promove, através desses recursos, meios para a evangelização. Neste dia de finados, vários dos irmãos aqui e em outras cidades estiveram evangelizando. Estivemos junto aos cemitérios entregando um material para aqueles que vinham até lá. Não porque nós creiamos que finados é realmente um feriado de Deus. Não, a Bíblia não fala sobre isso, mas nós bem sabemos que as pessoas, devido às suas crenças particulares, estão com o coração mais aberto para receber a palavra. E foi de fato o que ocorreu. Tivemos muito poucas recusas para a recepção dos folhetos. Isso por si só já é uma bênção. Neste ano nós trabalhamos com este material aqui, que tem o seguinte título: Que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí atrás ele tem aqui a Arca do Tesouro. Foi muito interessante, essa figura gerou bastante curiosidade e as pessoas pediam e pegavam o folheto. Além desse, nós temos outros materiais. Você que nos assiste pela internet pode solicitar, nós vamos te passar uma lista e aí você escolhe. Os materiais não têm custo, já foram pagos pelos dízimos e ofertas encaminhados e servem para você fazer o evangelismo. Você paga apenas o frete, o custo do envio. Aí você pode escolher a forma mais barata. Além disso, nós temos também material para discipulado dos interessados. Eu seguro nas minhas mãos um dos blocos de estudos bíblicos que nós temos, são 4 ao todo, e você pode fazer, portanto, o trabalho com a pessoa que já foi ganha para Jesus. Você solicita, a situação é a mesma dos folhetos, ok? Meus queridos irmãos, vamos meditar em Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas capítulo 21, versículo número 1. Diz que Jesus estava em frente ao gasofilácio. Gasofilácio é aquela urna, ou o equivalente ao porquinho da poupança, né, que o pessoal usava antes. Um local onde as pessoas lançavam as suas ofertas na Arca do Tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Eu comentei aqui com os irmãos da Igreja Sede, com alegria nós recebemos a notícia de que foi aprovado o alvará de construção do humilde templo que estaremos erigindo aqui na cidade de Curitiba, em honra e glória ao Senhor. É um templo com capacidade para 100 pessoas, não é nada de um templo faraônico, mas cremos que onde 2 ou 3 estão unidos para realmente obedecer ao Senhor, ali Ele se faz presente. E queremos lançar esse desafio para você. Você que acredita que este ministério foi levantado por Deus, você vai ter a oportunidade de também auxiliar na construção. A Bíblia está repleta de exemplos da contribuição do povo para que se erigisse um santuário ao Senhor. Isto aconteceu quando se ergueu a tenda na época de Moisés. Também aconteceu mais tarde quando se erigiu o templo de Salomão. Depois, anos mais tarde, quando o templo foi reconstruído, já na época de Esdras e Neemias, e, enfim, até os dias de hoje, usa-se dessa prática, que é a maneira pela qual nós podemos construir uma casa ao Senhor. Eu também vou ter o privilégio de auxiliar na construção desta casa, e assim como todos aqueles cujo coração Deus mover. Se você quiser mais detalhes, você que é um dizimista e ofertante, a gente pode te passar. E lembro também que nós fornecemos
oferecemos o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas, até para que se veja a transparência em tudo que se faz neste ministério. Se há um local onde deve haver transparência, creio eu, é na igreja, em primeiro lugar, né? Antes até do que em empresa, porque empresa já deveria ser assim, governo também, né? Infelizmente, nem sempre as coisas são como se espera, mas o certo deveria ser desta maneira. Cada centavo nós temos que prestar contas dele para quem está auxiliando e também para o Senhor, o que é mais importante. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam podem fazer a sua devolução. Filho, pega a carteira do papai, por favor. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, a ponto de podermos ofertar e dizimar para a tua santa causa. Amém. Pedimos que o Senhor venha prosperar a vida de cada um e abençoar todos os projetos honestos do teu povo. Amém. Abrir as portas daqueles que diligentemente, com sinceridade, com o temor do Senhor, buscam pagar as suas contas. Amém. Queremos pedir também que o Senhor abençoe a administração destes recursos, concede sabedoria àqueles que têm o encargo, para que, quando eles forem prestar contas a Ti, recebam as Tuas palavras: bem está, servo bom e fiel. Abençoa, Senhor, esta congregação e também todos aqueles que nos assistem, para que possam receber também a sabedoria, a fim de compreenderem a palavra e a força para colocarem-na em prática. Amém. Quero esconder-me na rocha, que é Cristo Jesus, e pedir que o Senhor conceda a teu Filho amado a plena liberdade de me usar, para que, embora a voz seja deste instrumento, a palavra seja a do céu, a divina. Amém. E ela edifique o teu povo como é da tua vontade. Amém. Concede a teu povo coração aberto para receber
e aplicar a palavra. Amém. Que ninguém tenha coração rebelde, desprezador da tua lei e dos teus mandamentos. Amém. Mas antes, Senhor, que tome a decisão para o caminho da vida. E que esta ocasião contribua para isto, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido a todos para abrirem as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo número 1. E nós vamos estudar este livro, tão temido por alguns e controvertido por outros, mas que é a revelação do Senhor para os últimos dias. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O autor humano, João, ele inicia escrevendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro já começa desmistificando os preconceitos, porque ele diz revelação, não é mistério. Outro particular também que ele desmistifica: não está restrito a um grupo seleto de pessoas. O entendimento do Apocalipse não está confinado dentro das faculdades de teologia, porque aqui é dito que o livro foi dado a Jesus, ou a revelação foi dada a ele, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Os servos de Deus são todos aqueles que desejam servir. Aqui não é dito aos estudados, aos cultos. Poderia ter dito, não? Poderia ter dito para mostrar aos letrados, para mostrar aos cultos, para mostrar aos intelectuais, mas ele não diz. Ele diz para mostrar aos servos. Quão poucas pessoas hoje têm o desejo sincero de servir? Sirvam-me. É o que as pessoas dizem pelas suas atitudes hoje em dia, não é assim? Estou aqui para ser agradado. Estas não receberão revelação. As que receberão são aquelas que vivem para servir. E João, o servo de Deus, testificou, verso 2, da palavra de Deus. Testificou da palavra e do testemunho de Jesus e de tudo o que viu. Todo crente nasce como missionário. João não era diferente. O crente, que você só descobre que é quando você pergunta, esse crente ainda não entendeu o que é ser um crente. Ou ainda não tem experiência. Porque João deu testemunho do que viu. Independente de qual seria o resultado, ele deu testemunho. Isso vale para cada um de nós. Deus dará a revelação para nós na medida em que nós estivermos dispostos a levá-la adiante, a passá-la para frente. Agora, se nós somos como aquele servo mau que pensava: não, o Senhor é severo, eu vou guardar o que o Senhor me deu num lenço e vou esconder debaixo da terra. Esse não ganhou mais, não é verdade? Então a palavra, quando ela é enviada até nós, é para que nós continuemos distribuindo. É como a água. A água você pode canalizá-la, mas se você fizer um poço, ele é limitado. Quando encher, não é capaz de segurar mais água. Depois ele diz no verso 3, bem-aventurado, isso quer dizer feliz, todo aquele que lê, todo aquele que ouve as palavras da profecia e guarda. Nós poderíamos dizer assim: não, quem leu já está bom. Mas se você olhar bem, aqui não é o que diz, porque o lê é seguido daquela letrinha E.
certo? Mais. E o E aqui tem a função de soma, de mais. Então, bem-aventurado, feliz, porque bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que lê o Apocalipse e também ouve as palavras desta profecia. Mas como assim? Será que eu tenho que ler e daí procurar algum pastor que explica, daí eu vou lá e escuto a pregação? É isso que o Senhor está querendo dizer? Não. O sentido da palavra ouvir aqui, ele é obedecer. Por quê? Se a pessoa não obedece, ela não tirou nenhum proveito daquilo. É como se ela não tivesse escutado. Então, ele leu, ok, mas se além de leu, ele pôs em prática, então pode-se dizer que ele ouviu, aquilo entrou. Mas se ele não pôs em prática, então é como aquela semente que caiu no caminho duro, lembram? O que aconteceu? O pássaro veio, comeu, não ficou mais nada. Então, além de ler, importa obedecer. Portanto, o Apocalipse não é só um conto de fadas, as histórias de bestas e dragões, não, ele tem ensinos práticos. E além de ouvir, o Senhor diz para guardar as coisas que estão escritas aqui, porque o tempo está próximo. O Apocalipse é, por natureza, uma advertência. Ele está sempre dizendo, olha, está para acontecer, está para chegar, vai vir. Outro dia eu vi a notícia sobre a ressaca que está ocorrendo aqui. Olha, eu já vivi algumas décadas. Eu não me lembro do jornal apresentar uma ressaca que abrangesse os estados desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. Olha que eu já vivi algum tempo, hein? Interessante isso, né? E não era assim uma ressaquinha qualquer, né, que a gente fala, porque quem mora no estado do Paraná sabe que ali na cidade de Matinhos a beira-mar já foi destruída, o mar já tomou, certo? Mas não foi só isso. O mar invadiu Santos, o mar invadiu Santa Catarina, não foi assim? O mar invadiu Copacabana, no Rio de Janeiro, inclusive. E aí, irmãos, quando eu estava vendo isso essas semanas atrás, eu me lembrei de que, alguns anos passados, nós vínhamos entregando os jornais, que ainda possuímos, as trombetas do Apocalipse. E a foto que aparece no folheto é justamente a invasão do mar. E eu, analisando aquilo, fiz o comparativo e entendi a mensagem do Senhor, que é o seguinte, olha, o que está acontecendo agora são apenas gotas de avisos de que aquela calamidade anunciada nas trombetas do Apocalipse virá em breve. Está para vir, próximo. Então o tempo está próximo. Quem tem olhos espirituais há de enxergar. Agora, quem não tem olhos espirituais fala, nossa, ainda bem que eu não estava lá nesse fim de semana, eu só vou na outra, só vou no outro. Né? Aí já está ligando, passando no mercado, enchendo o carro de caixa de cerveja, não é assim, de latinhas de cerveja. O somzão alto já está preparado, já foi até arrumar, ver se estava num volume bom. Mas ele não está atento às coisas que estão acontecendo. O espiritual enxerga todas as coisas. Quem não é espiritual não enxerga. Ele anda tateando no escuro. Ele não sabe o que está acontecendo. Por isso é importante não só obedecer, como também guardar. Há pessoas que, naquela época, estiveram conosco, distribuindo jornais. Nós estivemos distribuindo no Rio de Janeiro, estivemos distribuindo no litoral do Paraná, no litoral de Santa Catarina. E essas pessoas hoje não estão conosco. Eles não guardaram a palavra da profecia. Importa não só obedecer hoje e amanhã se esquecer. Obedecer hoje e amanhã dizer, não, isso aí era coisa de fanático, eu estou vendo aí, ó, tantos anos passaram, não aconteceu nada, eu estava perdendo a minha vida, agora sim, eu entrei numa faculdade, eu estou estudando, nossa, que legal, né? Você está se preparando muito bem. Aí quando vierem as trombetas e todos os edifícios forem destruídos, tal, onde que você vai trabalhar? De que vai valer o teu diploma? Meus queridos irmãos, o Apocalipse nos aponta que dentro de poucos anos nós teremos um cenário que há de trazer novamente a humanidade para os tempos da Idade Média. A nossa infraestrutura será toda destruída.
Eu estou falando de rodovias, estou falando da infraestrutura tecnológica. Hoje você está nos assistindo pela internet, mas aproveite, nem sempre será assim. Haverá um tempo onde priorizarão só os serviços essenciais. Você acha que não? Olha, não sei se você sabia disso. Hoje, você consegue acessar o site da Austrália, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, devido aos cabos submarinos. Há vários cabos que conectam os continentes. Inclusive, uma quantidade de cabos sai ali do Recife e vai em direção à Europa. Eles vão pelo leito do mar. Agora, pergunta aos amados, quando o asteroide cair no meio do oceano, o que vai acontecer com esses cabos? Logo, esses cabos serão rompidos. Quando houver guerra, meus irmãos, guerra mundial que vai haver, você acha que esses cabos vão continuar funcionando assim, para cada país espionar o que está acontecendo no outro? Nossa, até o exército mesmo vai lá e corta o cabo. E aí quando corta, ele fala, não, mas tem comunicação por satélite. Depois eu vou dizer o que acontece. Quem trabalha em telecomunicações, trabalha na Oi, trabalha na Vivo e nas outras, sabe disso. Dependendo da área que trabalha, se trabalha em infraestrutura e redes, possivelmente sabe. O sistema de telecomunicações, ele funciona com redundância. O que é isso? Então, eu tenho aqui as pessoas acessando o celular, a internet, todo mundo assistindo aqui a advertência final e tal, né? E aí, esses dados, eles estão passando pelo cabo, né? E lá na Europa tem alguém assistindo. Só que daí, deu um problema, arrebentou o cabo. Sobra a comunicação do satélite. Só que o satélite não é capaz de transmitir o vídeo que todo mundo está usando, transmitindo no WhatsApp, a mensagem de todo mundo ao mesmo tempo. O satélite é muito mais limitado. Pensa que você tinha um cano d'água desse tamanho e de repente ele fica desse tamanhozinho assim, ó. E daí sabe o que o governo faz? Ele fala, eu tenho que priorizar. Então o teu vídeo do WhatsApp não vai mais, a tua conversa do Facebook não vai, as fotos do lugar onde você viajou não vão mais trafegar no Facebook, certo? E sabe o que vai trafegar lá? A comunicação do governo com a embaixada lá no outro país, né? Informações para o exército, essas vão trafegar, vão continuar funcionando. Mas as tuas não. E aí eles vão tentar manter as principais emissoras, mas quando a banda cair mais ainda, nem a Globo vai transmitir mais. Acabou. E aí sabe do livro, aquele que estava empoeirado lá na tua casa? Pois é, você vai pensar, puxa, era uma boa alternativa, não tem mais o que fazer mesmo? Né? Então hoje, sabe, irmãos, por isso que a gente continua produzindo livros no Ministério Advertência Final. Eu não vou divulgar nada agora, mas eu só vou dizer que nós temos, e temos vários. Se você tiver interesse, entra no site, está lá. Livro é coisa ultrapassada. Quem disse? Quem estuda o Apocalipse sabe que não. Então, irmãos, o Apocalipse, ele deve ser obedecido e guardado. A palavra deve ser meditada. E eu devo, inclusive, orientar a minha vida, se eu sou sábio, de acordo com essas revelações. Mas daí eu virei um ET. Bom, vocês me acham um ET? Tem um ET aqui na frente de vocês? Eu me olhei no espelho hoje e não achei que eu tinha cara de ET, né? E acho que aqui também não tem nenhum ET. Todo mundo aqui trabalha, não é verdade? Corre aí para ganhar os reais, para pagar as suas contas, não é verdade? Então todo mundo está envolvido e inserido no contexto das coisas. Eventualmente preciso fazer um curso, sim, para conseguir algo ali e tal. Faz dentro do que é necessário. Agora, lembrando sempre que nós temos uma meta. Agora, eu vou fazer só porque, agora não faço mais nada para Deus, aí em lugar do que eu fazia para Deus, eu vou fazer o curso, a faculdade, isso, aquilo. Aí, irmãos, não está certo. Aí é falta de equilíbrio do ponto de vista espiritual. Correto? Então, pensa na sua vida. Eu vou desenhar aqui como um gráfico de pizza. Então, o gráfico de pizza é assim. Eu tenho parcelas do tempo, que são divididas, né? Um exemplo aqui. Então, eu posso ter o trabalho, certo? Posso ter o estudo, o que mais?
Um lazer. O cristão tem lazer? Tem. Claro que tem lazer, imagina. Tem gente que pensa que cristianismo é andar com aquela cara fechada, nunca ir no parque, né? Só andar de roupa assim que, não aparece nada. Deu coitado, nunca faz nem exercício, não sua, fica doente, né? Não é assim. O que mais que a gente pode incluir aqui? Adoração. Trabalho, estudo, lazer, adoração, por que não, né? Então aqui eu tenho a parte do Senhor, né? Devocional. Dormir. Ok, descanso, por que não? E descanso, ninguém é de ferro, né? Tá aqui, descanso. Agora, imagine que eu falo assim, não, agora para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso aumentar a fatia em alguma dessas áreas aqui. Daí, Satanás dá aquela ideia que a princípio parece brilhante, mas ela não tem nada de brilhante, ela é cheia de trevas, né? Que é a seguinte: olha, tem um tempo sim, você sempre tem um tempo, dá uma diminuída aqui no devocional, né? Faz assim, sobrou tanto para o trabalho, não é assim? E se você der uma outra diminuidinha aqui, sobrou tanto para o estudo, e geralmente a família te orienta a fazer isso, não é assim? E vem esse negócio de religião aí, nada, e vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar mais. Pare com isso, né? Fora aqueles que dizem assim, isso não faz nada, faz um lazerzinho também, corta mais uma fatia aqui, mais um pouquinho, tira o devocional, mais um pouquinho aqui, você é filho de Deus também, você tem que divertir aqui, não é assim? Tá aí, E o outro fala, você faz muita coisa, você vai acordar cedo no sábado, vai pro culto, não, olha aqui, você não aguenta. Aí não dá, você não vai aguentar trabalhar durante a semana, aumenta teu tempo de descanso. Olha lá. Aí chegou uma hora que quem não é visto não é lembrado, se esqueceu de Deus, acabou o tempo para ele, Quanta gente está nessa? Não é assim? As mudanças são feitas aos poucos. A pizza se come pedaço a pedaço. Se alguém dissesse para você, você vai ter que comer a pizza inteira, talvez você dissesse não. Mas se você está sentado, batendo um bom papo, gostando da conversa, e vai comendo aqui, comendo ali, e ela chega só em pedacinhos, você vai espetando Pode ser que lá na frente alguém tenha dito, contei, você comeu uma pizza inteira. Nossa, nem percebi. Não é? É assim que funciona. Então, meus irmãos, o Apocalipse é aquele que mostra que você já está exagerando. Fala assim, olha, refaça isso aí, refaça. Arrume o tempo para o seu devocional. Existiu uma frase que eu escutei, muitos devem conhecer. Quem quer, arranja um tempo. Quem não quer, arranja uma desculpa. Quem quer, arranja um tempo. Quem não quer, arranja uma desculpa. E feliz será aquele que fizer isso. Aquele que ler o Apocalipse, aquele que estudar e obedecer, e aquele que mantiver as coisas no seu coração, se mantiver na fé. É interessante esta ser a primeira parte do Apocalipse, não é verdade? Antes de falar de qual é o tema, o que Deus vai revelar, ele já dá a dica. Ele fala assim, em primeiro lugar, eu vou te dizer o que você faz com esta informação. Se você não souber o que fazer com ela, de nada adianta você recebê-la. Porque o semeador, quando saiu a semear, ele jogou sementes, mas as sementes caíram em solos que não estavam preparados. Então a primeira parte do livro é preparar o solo do coração. Depois, versículo 4. João, agora ele começa. Se o teu coração está preparado, vem a mensagem. João, para as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Irmãos, se você já abriu o teu coração e a tua mente, agora você vai ter condição de entender.
é uma saudação. Você está recebendo uma saudação do céu. Graça e paz. E se você olhar aqui, há pelo menos 3 sujeitos mencionados. Um deles é coletivo. O primeiro, vou apagar aqui. Qual é o primeiro sujeito que está aí? Hã? Aquele que era e que há de vir, certo? Então vamos lá, o primeiro que nos saúda. Aquele que que era e há de vir. Segundo, quem é? Há de vir, faltou acento agudo ali. Há de vir. Agora, segundo, os 7 espíritos que estão diante do trono. Quem são os 7 espíritos? Os anjos. Os anjos, né? Se alguém tem dúvida, abra lá em Apocalipse 8, versos 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então os anjos estavam onde? Diante de Deus, diante do trono, né? Vamos voltar lá para Apocalipse 1. Então aqui os 7 espíritos, nós já sabemos, são anjos. E o terceiro, quem é aquele que nos saúda? Verso 5. Jesus Cristo. Isso aqui, olha só, uma simples leitura atenta já me desmistifica uma coisa que é ensinada aí por muitos, é um grande erro, né? Jesus Cristo não é aquele que era e que há de vir. São 3 separados aqui nos saudando. O primeiro é o que era e há de vir. Nós já vamos descobrir quem é. O segundo são os 7 espíritos, os anjos. E o terceiro mencionado é Jesus Cristo. Quem é aquele primeiro, então? Quem mais está no céu? Leiam versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Deus. Só para fechar isso aí, abre em Apocalipse 4. Lá ele vai mencionar também. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, mencionando os anjos, simbolizados por figuras de animais, diz: e os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E por que aparece essa expressão, né, em relação a Deus? Deus era e há de vir. Dá uma olhada aqui, ó. É presente, tempo presente, certo? Era passado e há de vir futuro. Quando eu quero resumir presente, passado e futuro, eu posso usar o termo eterno ou eternidade. Certo? Deus é eterno. Este é o sentido. Até o judeu, na hora de falar de Deus, ele fala o eterno. Biblicamente falando, Salmo
capítulo 90, versículo 2, ali a Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. E o Apocalipse diferencia Deus de Jesus. Jesus falando a respeito de si mesmo, no versículo 18, ou desde o 17, nós vamos ler ali. 1 João diz: eu, quando o vi, ele viu a Jesus, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Então, olha a diferença em relação a Jesus. Jesus, ele diz assim, ó: eu sou o que vive, vírgula, fui morto, mas estou vivo. O sentido aqui é outro, é diferente do de cima. Vamos lá. Que vive, bom, estou vivo, tá? Já está autoexplicado, certo? Fui morto, deixei de existir, mas estou vivo. Quando ele fala estou vivo, quer dizer, embora eu tenha sido morto, eu ressuscitei. Então ele morreu e ressuscitou. Ele vivia. Isso aqui também desmistifica várias coisas. Os judeus negam a pré-existência de Jesus. Eles dizem que Jesus não existia. Ele nasceu filho de José e Maria, né? Aí no dia em que ele foi batizado, aí sim ele foi declarado filho de Deus. Isso é a seita dos nazarenos. Mas a Bíblia diz diferente. Jesus está testificando e falando: eu vivia. E eu que vivia antes, eu vim à terra e eu morri. Mas depois de morrer, eu ressuscitei. Né? Hoje, até a Igreja Católica, eu vejo lá na minha cidade, né, tem uma cruz assim. Aí está assim: Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente, assim, escrito na cruz. Né? A ideia é, ele está sempre crucificado. Né? Não se prega o Jesus ressuscitado. Vocês já notaram? No catolicismo, a ênfase é dada sempre à cruz. Pode ver, tem procissão, o que se carrega? A cruz. Crucifixo, né? cruz vazia. Crucifixo, que seja com Cristo lá crucificado, mas é sempre a cruz. É o símbolo da sua morte, não da sua ressurreição. Mas Jesus fala: olha, eu morri, é verdade, mas eu ressuscitei. E a minha ressurreição é a razão da esperança de vocês. Voltando aqui, fica clara a diferença entre o Pai e Jesus, o Filho. Deus, o Pai, eterno. Jesus, embora não eterno, foi aquele que se sacrificou por nós. Por isso é adorado também. Né? Voltando, verso 5. Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Primogênito, isso quer dizer primeiro gerado dos mortos. A gente já tratou isso aqui em outras mensagens, eu só vou repetir. Isso aqui aparece em Colossenses. Primogênito é primeiro gerado. Mas como é que Jesus foi o primeiro gerado? Aqui o sentido é que ele é nosso irmão mais velho. Primogênito dos mortos. Não pode estar se referindo a Jesus antes de ter vindo à terra, porque antes ele só, olhem para o quadro aqui, Jesus vivia. Então ele não era primogênito dos mortos aqui, concordam? Não pode ser. Estava lá no céu, estava vivo, nunca tinha morrido. Então não é nessa época. E quando ele morreu? Quando estava na tumba também, não pode ser o primogênito dos mortos. Porque morto não é gerado, morto está morto. Jesus deixou de existir desde a sexta até o início do domingo, certo? Mas, ao início do domingo, ele ressuscitou. E agora sim, ele se torna o primeiro gerado dentre os mortos. Mas como? Se antes dele, a gente pode dizer de outros que ressuscitaram, né? Elias ressuscitou um, Eliseu ressuscitou um menino,
Como é que fica? O próprio Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro. Então, não é que ele foi o primeiro ser humano ressuscitado, não é isso. Ele não foi o primeiro ser humano que subiu da tumba. O sentido aqui da palavra primogênito é espiritual. Espiritual. Primeiro gerado. Deus quer que nós sejamos gerados, não quer? Abram lá em Pedro, aí vai ficar mais fácil de entender. 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 e 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aqui ele fala de ser gerado, mas é gerado espiritualmente. O homem era um ímpio, o homem andava errado, o homem fazia tudo que não deve. E aí ele fala, mas agora o homem encontrou a palavra de Deus e ele foi gerado de novo. Entende? O homem foi gerado. Como? Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, certo? Quem roubava não rouba mais. Então ele foi gerado de novo. É um novo nascimento. É o que acontece por ocasião do batismo. Então nós somos gerados, mas gerados para sermos filhos obedientes, perfeitos. Agora, o primeiro que foi gerado, um ser humano que se tornou perfeitamente obediente, não comete nenhum erro, nem por ignorância, esse foi Jesus. Quem tem dúvida disso? Ninguém, né? Então, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um caráter perfeito, igual ao de Deus. Nesse sentido, ele foi nosso irmão mais velho. Nós estamos aqui desenvolvendo um caráter, né? Um dia nós nos convertemos. E aquele dia foi o dia do nosso nascimento espiritual. A gente nasceu de novo. Nós éramos os bebezinhos espirituais. Aí, com o passar do tempo, nós fomos aprendendo, não é assim? Aprende aqui, aprende ali, vai obedecendo, e aí nós vamos crescendo. Como Jesus quando estava na terra. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Né? Mesma coisa conosco. Nós vamos crescendo depois do nosso batismo em sabedoria, estatura espiritual e graça. Cada vez temos mais graça de Deus na nossa vida. Certo? E nós vamos crescendo. Mas nós temos que atingir a estatura de Cristo. Nós temos que ter um caráter tão bom quanto o dele. Nós estamos na caminhada, mas ele já chegou na linha de chegada. Entende? Por isso que ele foi o primeiro. Ninguém chegou antes dele. Algum ser humano teve o caráter perfeito antes de Jesus? Quem se lembra de alguém? Ninguém, né? Ninguém. Então Jesus, ele é o primeiro. Por isso que ele é chamado aqui o primogênito. O primeiro dos seres humanos que morreram, gerado espiritualmente até a perfeição de caráter. Ficou claro? Deu para entender? O Apocalipse traz as lições mais profundas de Deus para o seu povo. Nem tudo que está aqui está na nata da água, transparece assim com facilidade. Mas é possível entender estudando a palavra do Senhor. Jesus é o primogênito dos mortos. E no verso 5 ainda é dito que Jesus é o príncipe dos reis da terra. Como é que é isso? O sentido também espiritual, porque se a gente dissesse que ele é o príncipe dos reis atuais da terra, nós tínhamos que entender que ele é o príncipe do Lula, do Hitler, né? Do Obama, não é assim? Mas será que esses reis aí são súditos de Cristo, todos eles? Não. Né? Bom, cada um responde por si, certo? Mas então, meus irmãos,
Jesus é príncipe dos reis da terra. Como é que a gente entende isso? Os reis somos nós. Abram lá de novo na carta a Pedro. Ele diz que nós somos sacerdócio real, né? A nação santa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os reis aos olhos de Deus. Aqui na terra ninguém nos reconhece, não é assim? Mas para Deus você é um rei, você é uma rainha. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Verso 10. Vós que em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então sempre lembre disso, né? O dia que você estiver triste, angustiado, aos olhos do mundo você pode não parecer nada, mas aos olhos de Deus você é um rei, você é uma rainha. Amém? E Jesus é o seu príncipe, é o meu príncipe. Ele é o príncipe dos reis da terra. Porque o rei do universo é Deus. O filho dele é o príncipe. Tá certo isso? Jesus é filho de Deus. Mas você vê como é que a Bíblia daí começa a ficar clara, né? Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Jesus não é Deus. Jesus é o filho de Deus. E em toda a Bíblia isso transparece. Jesus não é o rei. Jesus é o príncipe. Ele é o representante do reino de Deus, o representante oficial. Mas, obviamente, exaltado por seu pai, partilha do trono do seu pai. E o mais importante, meus irmãos, ainda no verso 5 de Apocalipse, capítulo 1. Voltem lá para Apocalipse. Apocalipse 1, verso 5. Jesus é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Jesus, o exaltado do céu, o primeiro de toda a raça humana, até hoje ele é um ser humano no céu. Isso mostra o quanto ele nos ama. Fez um sacrifício infinito por nós. Abriu mão de muita coisa. E fez de nós reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Está dizendo mais uma vez que o Pai dele é que é Deus. Mas nós devemos dar honra e glória a Jesus. Porque ele muito fez por nós. E porque ele merece. Por isso é dito, a ele glória e poder para todo o sempre. Amém, assim seja. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus disse isso para os fariseus quando ele estava sendo julgado. Está em Mateus capítulo 26. Se quiserem abrir, Mateus 26, versículos 63 e 64. E Jesus guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Tão certo como Jesus disse, há de acontecer. Em breve Jesus há de vir sobre as nuvens do céu. E tudo que nós vemos nos jornais hoje são só prenúncios das dores de parto do nosso planeta, aguardando a chegada do Filho de Deus. E nós estamos neste contexto aqui, somos a última geração, aqueles que hão de ver a Jesus em vida. Amém.
E nós estamos aqui nos preparando para isso. E vamos pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, para que o fim venha. Mas haverá uma classe daqueles que hão de se lamentar quando ele vier. A classe dos inimigos de Deus. A classe dos inimigos da lei e da ordem. Quando digo os inimigos da lei, são os inimigos dos 10 mandamentos que o Senhor proferiu no Monte Sinai. Por outro lado, a classe daqueles que estarão preparados é a dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. E nesse pequeno estudo que fizemos até aqui de Apocalipse 1, muitas coisas podemos descobrir, mas terminar com uma certeza. O que Deus prometeu há de acontecer. O que Jesus falou há de se cumprir. E há de se cumprir em breve. Os sinais da vinda de Jesus estão diante dos nossos olhos. A natureza está em convulsão. As estações parecem estarem invertidas. Estamos aqui em plena primavera, aproximando-nos do verão, e estamos todos encasacados. A cada dia nós temos novas evidências de que o tempo está próximo e é necessário nos prepararmos. Não temos tempo a perder. Que a pizza da nossa vida tenha uma fatia bem grande destinada ao Senhor. E que dela nunca arranquemos nenhum pedaço. Fica aqui o apelo do Senhor. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero fazer de Ti o primeiro na minha vida. Eu quero realmente Te servir. Eu quero estar pronto quando o Senhor Jesus voltar. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, pedimos que o Senhor nos guarde na fidelidade à Tua instrução. Que o Senhor nos faça fiéis, que possamos permanecer obedientes. Abençoe o Teu povo que aqui se encontra e também todo aquele que nos assiste pelo vídeo, que se uniu a nós em espírito. Que possamos nós ser fiéis ao Senhor. E abra as portas, ó Deus, para que possamos divulgar a Tua verdade a todos os rincões da terra. E que cada pessoa possa ouvir a Tua santa palavra. Amém. Ó Senhor, que assim seja, para que em breve a história deste mundo de pecado receba um fim. Porque temos visto o quão triste é um reino onde impera a desobediência. Nós não queremos mais promessas falsas de governos instáveis, de governantes hipócritas. Nós queremos o reino de Cristo, estabelecido em verdade e justiça para todo sempre. Como diz a Tua palavra, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E pedimos que venha logo, Senhor, o Teu reino, e que estejamos nós e o Teu povo preparados. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me esqueci de falar ao princípio, vou falar agora. Você que tem sido tocado por Deus, de que este ministério é verdadeiro, de que esta igreja é a igreja que Ele escolheu na terra para levar o Evangelho ao mundo, e deseja apoiar esta obra para a construção da sua humilde sede, a fim de que tenhamos melhores condições, inclusive de transmissão de vídeo, entre em contato conosco. Nós vamos te dizer como você pode fazer para apoiar a obra. Vou te passar o nosso e-mail. Tome nota. contato@advertenciafinal.com.br contato@advertenciafinal.com.br. Estendo o convite também para você que quer se preparar para dar o passo do batismo e ingressar às fileiras deste povo que guarda os mandamentos do Senhor.
Pelo mesmo e-mail você pode solicitar, nós vamos te auxiliar dentro das nossas possibilidades. Quando entrar em contato, por favor, informe o teu telefone e a cidade e estado onde você está. Isso nos facilita muito para podermos atendê-lo, ok? E também te convido para continuar nos acompanhando nas nossas transmissões que são feitas ao vivo em 2 dias, terças-feiras, 8 horas da noite e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final, ou se for ao vivo, pelo site advertenciafinal.com.br. Fique com Deus, vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos dele sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te acompanhe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.